Opa, seja bem-vindo aqui a mais uma revisão, né? Meu nome é Caleb. E continuando aqui naqueles insights, né, sobre biologia que são fundamentais para se ter sobre a prova do Enem, que costuma cobrar alguns detalhezinhos que você normalmente não estuda na matéria direcionada, né? Na matéria direcionada você vê mais o encadeamento lógico da matéria. Esse aqui são mais alguns detalhezinhos que às vezes aparecem no enunciado, às vezes aparece como um detalhezinho ali na alternativa, às vezes é a própria questão, toda a questão, muitas vezes, né? Na verdade, não muitas vezes, mas em vezes consideráveis, pegam um tópico totalmente novo, como, por exemplo, né, teve ali a prova do Enem de 2024, ele explorou amplamente um conceito bem novo, que era sobre a função de uma nova vacina, que ela, na verdade, é um novo mecanismo da vacina, né, do Covid-19. Eu não vou lembrar completamente o mecanismo da questão, mas era um assunto novo. Então, você ter esse tipo de bagagem teórica à parte ali, para depois correlacionar e você embutir em outros assuntos já consolidados, é muito importante para a prova do Enem, porque sempre coloca alguma coisa nova. E aqui é dando seguimento àquele dos macrominerais, que eu já peguei, né? A gente já viu, já fiz uma revisão sobre o sódio e sobre o potássio. Relembrando aqui rapidinho, o sódio e o potássio, eles regulam a tua pressão arterial, é uma das funções mais importantes dele, e ele também está relacionado com a transmissão dos impulsos elétricos por meio da indução ali de uma diferença de potencial entre o meio extracelular e o meio intracelular, porque quando você tem uma inversão dessa polaridade, existe momentaneamente uma diferença de potencial entre uma região e outra que faz com que o impulso elétrico ache um caminho a ser percorrido onde ele termina no outro neurônio, né, fazendo ali um caminho sináptico. Perfeito. Só um adendo que eu esqueci de dizer na última aula, né, na última revisão, que era que o sódio, ele normalmente, e aqui é sobre o sódio ele normalmente aumenta a pressão. Mas não é assim, peguei um sal de cozinha qualquer, ele vai aumentar minha pressão? Não. Porque ali é um sal. O que é um sal? É uma parte de um ácido, mais a parte de uma base. E normalmente ele é formado por uma reação de neutralização. Então você tem algo ácido, bota uma base ali, vai formar um sal ali. Isso que é um sal. Então sal de cozinha nada mais é do que a junção de um ácido com uma base. Então não é certo, não é precisamente correto dizer que o sal aumenta a pressão. Quem que aumenta a pressão? Excesso de sódio. Então, o excesso de sódio aumenta a pressão. Agora uma pergunta, né? Como que você acha que consegue aumentar a pressão arterial? Pô? Não existe um sal que você coma que só vá ter sódio. O problema é que nesse sal refinado, por exemplo, que é o que mais se usa, né, o NaCl, que é o sal de cozinha, ele tem aqui uma parte básica, que é esse Na, e uma parte ácida, que é o Cl. Então, ele é um sal. Quando você ingere ele, né, nesse sal de cozinha mesmo, cara, se você vê ali o rótulo, é só cloreto de sódio que tem ali. Eles não colocam nenhum outro ingrediente ali, nenhum outro macromineral, tipo, não tem potássio ali, não tem iodo, que é um micromineral, não tem, sei lá, magnésio, que é um macromineral. Não tem aquilo dali. Aquilo dali pode-se dizer que é puramente sódio. E aí você ingere esse tipo de sal e fica achando, minha pressão vai aumentar. É claro que sua pressão vai aumentar. Por quê? Quando você ingere isso daqui, lá na tua corrente sanguínea, né, que é o teu vaso sanguíneo,
vai ter uma alta de sódio, né? Isso aqui vai se dissociar, né? Vai ficar em meio aquoso, isso aqui se dissocia, ficando Na+, Cl-, e isso aqui vem para a tua corrente sanguínea. Vai aumentar a quantidade de sódio aqui brutalmente. Isso aqui aumenta muito, né? Porque é sal refinado, então cada partículazinha ali é muito pequena para encher uma colher, né? Então, para você encher uma colher ali, você tem que botar muito mesmo de cloreto de sódio. E aí, quando isso aqui vem para o teu corpo, é muito Na+. E se você lembrar, eu disse que o potássio, ele ajuda também na pressão arterial, só que ele reduz a tua pressão arterial, porque ele entra ali na tua célula, né, e ele puxa a água para ele, então entra ali dentro da célula a água. Só que aqui você está mudando muito a concentração de Na+. Mesmo que tenha algum potássio voando aqui no meio do plasma sanguíneo, é uma quantidade bem ínfima em comparação com a de sódio. Por isso que tua célula, a hemácia aqui, por exemplo, vai começar a se encher muito de sódio, muito mesmo de sódio, e o potássio não vai dar de conta de regular a pressão arterial sozinho. Por isso que vai acontecer todo aquele fenômeno de novo. A água vai sair, vai aumentar ali a pressão no vaso sanguíneo e tu aumenta a pressão. Coisa que não aconteceria se você consumisse, por exemplo, um sal marinho, sal rosa, sal iodado, que possuem outros tipos de macrominerais, fazendo com que o sódio não seja o único macromineral ali, porque o sódio tua célula não quer, ela despreza. Já o iodo, já o potássio, eles entram ali na célula, o magnésio, o cloro, eles entram ali na tua célula e fazem a regulagem, a regulação da pressão osmótica. Se tu comesse, por exemplo, um sal que ele tem esses outros macrominerais, certamente isso não iria aumentar a tua pressão arterial. Na verdade, iria controlá-la e é o que você deve ingerir mesmo, né? O sal refinado, nem em pequenas quantidades ele é recomendado, porque pô, o que ele só faz fazer é aumentar a tua pressão mesmo arterial. Beleza, então, dado aqui esse acréscimo, né? Vamos realmente consolidar aqui o conhecimento sobre, essa aula aqui vai ser sobre o cloro, o cálcio e o magnésio, porque o cálcio e o magnésio eles têm funções parecidas e o cloro dá para pegar bem rápido, né? Só para fazer de novo a lista dos macrominerais, você começa com sódio, depois vem o sódio, potássio, né? Eles são parecidos. Sódio, potássio, aí aqui vem o cloro, vem o cálcio, mais 2, depois vem o enxofre aqui no meio, magnésio, mais 2, e tu finaliza com o fósforo. Beleza, essa aqui vai ser sobre o cloro, o cálcio e o magnésio. Primeiro, o que tem de interessante no cloro? Para que o nosso corpo usa o cloro? O cloro, na minha mente, só vejo aquelas barras de cloro, né, indo ali para a piscina para matar os micro-organismos. Mas, pô, não. O cloro não é esse cloro que a gente ingere, é o cloro, é o íon, né, é o íon aqui, cloreto. Se eu não me engano, é essa terminação mesmo. O íon cloreto que a gente ingere. Por que ele é importante? Bem, quando você se alimenta, né, o teu corpo, ele possui todo um sistema digestório, né, que quando você engole o alimento, né, ele vai passar aqui pela tua garganta, vai vir aqui no tubo esofágico e vai chegar ali, o primeiro lugar que o teu alimento para é no teu estômago, né, é no teu estômago mesmo. Então, pensa que isso aqui é o teu estômago, né? Tá aqui o teu estômago. O alimento vai chegar e vai parar aqui, né? Isso aqui é mais reto, mas finge que é assim mesmo. Ele vai parar aqui, tá aqui o que você comeu. Sendo que, assim que você come, quando ele chega aqui, o teu estômago ele não tá vazio, ele tem algo aqui. E ele já tem essa coisa porque
o alimento que você comeu, ele tem alguma concentração de proteína. E a primeira coisa que teu corpo ele quer fazer é acelerar a digestão das proteínas, que são bizarramente importantes para todo o funcionamento do seu corpo, já que as proteínas, elas são muito difíceis de serem degradadas, elas possuem ali diversas junções, né, de aminoácidos, pô, é muito complexa, tem diversos formatos, vários aminoácidos juntos ali, ligações consideradas fortes. Então, o teu corpo ele já quer adiantar aqui a digestão química das proteínas. E, ok, quem vai fazer essa digestão das proteínas vão ser as enzimas digestivas, que o nome delas são as pepsinas. Mas, quando você tá, vamos supor, você não comeu, né? Então não tem esse alimento. Quando você está tranquilo, sem comida no teu estômago, essas pepsinas não estão lá. Elas estão adormecidas, elas estão sob outro formato, estão em stand-by. O formato em que elas estão é chamada de pepsinogênio. Então, quando elas estão desativadas, você pode chamá-las de pepsinogênio. E tá, por que você está explicando isso? Porque é aqui que vai entrar o cloro. O cloro ele vai servir indiretamente para ativar essas enzimas, mas não é o cloro puro que ativa as enzimas. É a junção dele com o H+. Então ele vai formar um ácido, sim. Então no teu corpo tem um ácido que é bem forte, inclusive, que é o HCl, é o famoso ácido clorídrico. Ele é muito forte mesmo, né? É bem forte. É o hidrácido mais forte que tem, né? Um dos hidrácidos mais fortes que tem. Tem o clorídrico, bromídrico e o iodídrico. Perfeito, esse aqui é o HCl. Ah, então ele ativa, né? Então ele está aqui dentro do meu estômago já, né? E aí eu como o alimento, chega aqui o alimento e ele já começa a ser digerido, né? Não, não é assim. Antes de você comer, não tem uma grande quantidade de HCl. Justamente porque isso aqui é um ácido muito forte. Se ficasse boiando aqui HCl, mesmo sem ter comida, todas as tuas estruturas ali, o teu tecido, iria começar a ser muito corroído pelo HCl. Então, já para evitar isso, o teu corpo ele não produz HCl normalmente, somente quando você vai comer, ali tá perto de comer, sente cheiro de proteína, teu corpo ele começa mesmo a fazer nesse momento, perto da refeição. Justamente para ativar as enzimas aqui, né? Então, fazendo um E aqui de enzimas, que são o pepsinogênio, que vai ser ativado, né? Virando pepsina. Então, tá aqui a importância do cloreto. É justamente porque a existência dele faz com que exista esse ácido aqui, o HCl, de vital importância para ativar as enzimas e digerir de fato as proteínas, que são as macromoléculas mais importantes do teu corpo. Ah, e tem o carboidrato também, né, que gera energia, tem os lipídios que ali armazenam energia e também regulam a temperatura. Sim, mas tudo isso está em função das proteínas. As proteínas, elas são mais importantes, primeiramente porque elas constituem ali ela tem ali aminoácidos que fazem parte justamente do DNA. Então já começa por aí, né? A constituição dos ácidos nucleicos tem ali algum grau de aminoácido, também nas enzimas, todas as enzimas são proteínas e as enzimas aceleram reações metabólicas, é justamente por isso que você está vivo, porque imagina aí se para digerir esse alimento sem as enzimas, se você fosse digerir esse alimento sem as enzimas, iria demorar 2 meses. Em 2 meses você vai morrer sem comer, né? sem aproveitar os nutrientes. Sem contar que as proteínas também constituem os teus anticorpos, os teus glóbulos brancos, né? Ali, na verdade não os glóbulos brancos, é mais os anticorpos mesmo. Ali
proteínas transmembranas, né, que fazem o transporte de substâncias, de nutrientes para dentro da tua célula. Então, pô, tudo que você pensa que é o basilar tá sob a ótica das proteínas. As proteínas constituem ali os teus músculos, por exemplo. Então, tá aí, né? Por isso que o teu corpo ele começa já a adiantar o processo de digestão química das proteínas. Perfeito, então essa é a importância do cloro, do íon cloreto, né? Porque outra explicação. Por que que eu não posso comer, né, o cloro? Por que que o cloro dessa forma não é interessante para o meu corpo? Porque, vê só, o que que faz esse ácido ser formado? É a junção de um H+, com a junção de um Cl-, porque isso aqui não tem nenhuma carga, só pode ser porque essa carga aqui dos dois estão se cancelando. Se você tem esse Cl dessa forma, o Cl neutro, com NOx zero, quando ele se juntar com o H+, vai ficar dessa seguinte forma: Cl, HCl, mais. E não é isso que teu corpo quer. Sem contar que isso aqui nem é possível existir, porque o que o cloro quer é justamente ganhar um elétron. O cloro ele quer ganhar um elétron para ele estabilizar ali, fechar, completar o seu octeto. E o H+, ele é simplesmente um próton ali, ele não tem nenhum tipo de elétron para fazer alguma ligação com o Cl ali, eles compartilharem elétrons. Não é isso que acontece. Portanto, precisa haver essa junção aqui do H+ com o Cl-, né, formando justamente o HCl. E é por isso que o Cl com NOx zero ele não pode ser útil para o teu corpo. Beleza. Essa função aqui, ela é a mais básica, ela é a mais elementar. A função do cloro, né, como sendo um agente ali que promove... eu esqueci de falar. Por que é importante existir o HCl aqui? Ativa as enzimas. Sim, mas não é a existência do HCl que faz com que as enzimas sejam ativadas. Na verdade, é a consequência da permanência desse HCl no estômago que faz com que essas enzimas sejam ativas. Justamente porque o HCl, por ser um ácido, ele vai fazer com que o pH ele seja reduzido, chegando ali a proximidades de 2 de pH. E as enzimas, elas são proteínas que, para funcionar devidamente, precisam ter algumas condições específicas, sendo elas pH específico, ou seja, pH ótimo, né? Precisam de uma temperatura ótima, precisam também de um ambiente químico favorável, ou seja, se tem substâncias tóxicas aqui no entorno, essa enzima não vai funcionar da melhor maneira possível. Por isso que, para as enzimas funcionarem, elas precisam desse pH, e não necessariamente da existência do HCl. Portanto, a existência do cloro para a nossa vida é fundamental, visto que o cloro ele é importante para a formação do HCl, que é um ácido, importante para a redução do pH, importante para a ativação do pepsinogênio, convertendo em pepsina, importante para a pepsina digerir efetivamente as proteínas que tem nesse alimento, fazendo com que você absorva os aminoácidos ali, né? E constitua as suas proteínas, faça ali o que o teu corpo ele deseja. Perfeito. Essa é a definição elementar, esse é o conceito, essa é a teoria elementar sobre o cloro, né? É o que a maioria sabe, assim, ele faz HCl, é o que a maioria sabe. Agora, não sabe necessariamente sobre todos esses encadeamentos. Sendo que existe ainda um aprofundamento que eu acho interessante de saber sobre o Cl, que também tem a ver com a regulação da temperatura, não, do pH no teu corpo. É parecido, né? Porque pensa só,
O teu corpo, ele naturalmente faz respiração celular para se manter ali vivo, né? Para se manter ali produzindo energia, armazenando energia sob a forma de ATP, que é uma moeda energética. Porém, você não é no ATP que eu estou concentrado. O foco aqui vai ser no lixo que é produzido na respiração celular, que é o CO2 e água, em específico o CO2. Então, você tem aqui a molécula de glicose, que é o C6H12O6, quando na presença de oxigênio, no nosso caso, né? Quando na presença de oxigênio, produzindo aqui, não vou balancear a equação, né? Vai produzir ATP e vai produzir também CO2. Beleza. Vai produzir CO2. O que acontece? As tuas células, elas passam, né? Então, pô, a tua hemácia... Eu vou desenhar de novo o vaso sanguíneo, é muito legal desenhar o vaso sanguíneo. As tuas hemácias, elas passam aqui, finge que aqui são todos os teus tecidos, né? Todos os teus tecidos estão aqui em cima e aqui embaixo também. E no meio está passando o vaso sanguíneo. Para quê? Para que a hemácia que está aqui, ela receba o oxigênio, receba o CO2 e alguns nutrientes para ir passando para os outros tecidos e com a passagem dela aqui, vai sair, né, principalmente, a passagem dela é principalmente para fornecer oxigênio também, né? Então a hemácia passa aqui, está passando por esse tecido, né? Então esse tecido aqui ele está necessitando de oxigênio. A hemácia está passando aqui e entrega oxigênio, né? Libera o oxigênio nesse ambiente. Liberou oxigênio. Mas a célula que estava aqui em cima tinha produzido CO2. Para onde que esse CO2 vai? Vai entrar aqui dentro da hemácia. Então entrou aqui dentro da hemácia, que está em um plasma aqui. Então, no sangue tem hemácia e tem um plasma, que é uma espécie de líquidozinho, né, por onde a hemácia ela viaja. Então, está aqui o líquido que a hemácia está viajando. Entrou o CO2, está aqui dentro da hemácia. E aqui vem um conhecimento de química. O que acontece? O CO2, né, como isso aqui é tipo uma água, tem água aqui dentro desse vaso sanguíneo. O CO2 no teu corpo e na água também, né, na vida mesmo, na natureza, o CO2, quando ele está junto em presença aquosa, né, em presença de água, ele naturalmente forma um ácido que é exatamente o ácido carbônico. Então vai formar aqui esse HCO3-. Pode formar o H2CO3 também, né? Mas eu quero me referir a esse em específico. Quando ele forma esse ácido carbônico aqui, e se for o H2 seria o bicarbonato. Quando ele forma esse ácido carbônico, ele vai estar aqui dentro da tua hemácia, né? Então você está vendo que ele tem uma carga negativa. Por isso eu vou representar ele só como um negativo aqui mesmo. Fez esse negativo aqui, a hemácia ficou um pouco negativa aqui. E tudo bem, né? Ela precisa manter aí, ela tem também uma condição específica para funcionar, né? Ela tem que estar em um meio um pouco ácido, um pouco básico, tem ali as condições específicas. E vamos dizer, né? Vamos dizer não, porque existe uma concentração ideal desse ácido carbônico aqui dentro da tua hemácia, que não pode ser muito, nem pode ser pouco, né? Tem que ser ali uma quantidade controlada, uma quantidade específica. E vamos supor que tem essa quantidade, vamos dizer que tem ali 2, né? Vamos supor que a quantidade ideal seja 2. 2 o quê? 2 ácidos carbônicos, né? Vou botar aqui 2C. Tem que ter 2C aqui dentro dessa hemácia. Só que ela chega até o pulmão para realizar a troca gasosa, né? Que é a hematose.
faz ali a troca gasosa e vai sair esses dois ácidos carbônicos, né? Infelizmente ele sai por alguma condição lá e saiu. Então perdeu essa carga negativa que representa, simboliza o ácido carbônico. Porém, agora ela ficou positiva, porque saiu aqueles dois, ela ficou positiva. Isso daqui não é bom para a hemácia, ela precisa de uma condição ideal para funcionar. E aí, tendo essa positividade aqui na hemácia, ela não vai funcionar da maneira adequada. O que acontece? O cloro, esse íon cloreto aqui, ele existe em uma quantidade aqui nesse plasma, né? Não necessariamente é uma quantidade abundante, mas existe uma reserva. Quando isso acontece de uma forma imediata, através de uma proteína que facilita a passagem, esse íon cloreto ele vai entrar. Então, vamos supor, entrou aqui 2 íons cloreto, acabou, essa célula agora, essa hemácia não está mais positiva. Ela agora está negativa da forma que ela deveria estar. Então, o íon cloreto também serve para regular essa falta que o ácido carbônico faz, porque ele entra aqui, fica negativo, né? Se junta com algumas moléculas de água, forma um ácidozinho, né? Mas, forma um HCl muito forte. Não, ele pode formar algum tipo de ácido, mas não necessariamente que o HCl, que se ele formasse que o HCl ia ser uma quantidade brutalmente avassaladora. Não, porque seria uma quantidade bem minúscula, né? E o que eu estou me referenciando aqui é mais pela carga também, né? Tá mais relacionado à carga aqui que a hemácia iria ficar. Então ela tem essa função também. O cloro também tem essa função no nosso corpo. Regular a relação do ácido e base do nosso sangue, realmente das nossas hemácias, juntamente com o H+, né? Então só dando um adiantamento, o H+, ele é um micromineral. Ele tem a ver com a regulagem desse ácido base também, né, de uma forma semelhante aí. E é isso, essa aqui foi sobre o íon cloreto. Eu vou fazer outra separada só sobre o cálcio e sobre o magnésio, porque ficou aqui 27 minutos só para o íon cloreto. Então vou deixar esse aqui só para o cloro mesmo. E finalizando aqui essa parte do cloro, as outras termina esses dois. Se der tempo, na mesma eu termino o enxofre e o fósforo também. Resumindo, qual a importância do cloro no nosso organismo? Bem, o nosso corpo, ele é importante, resumindo aqui, né? Ele é importante para a formação do HCl, eu ia apontar aqui, mas acabei apagando, do HCl, que é muito importante para a redução do pH no nosso estômago, fazendo com que as enzimas digestivas elas entrassem em atuação, especificamente a pepsina, para digerir ali as proteínas que são fundamentais para o nosso corpo, e também uma função análoga dele, uma função extra dele, que não é a principal, mas ele desempenha esse papel, é na regulação ácido-base do teu sangue, né? Principalmente fazendo uma substituição do ácido carbônico quando ele é liberado, né? Quando ele é expelido pela hemácia, regulando ali porque ele tem uma certa abundância no nosso organismo, e aí ele entra no lugar do ácido carbônico aqui na hemácia para justamente manter ela estável, manter ela nas condições ideais que precisa para fazer o transporte devido de oxigênio e continuar pegando ali os nutrientes dela. Perfeito, valeu, espero que tenha dado aí para entender.